casado com a doutora Celina dos Santos Silva, advogada, e tem 3 filhos e 5 netos. É advogado formado pela Faculdade de Direito da Universidade Brás Cubas e Mogi das Cruzes, na turma de 1972. Possui vários cursos de especialização em Direito Trabalhista, Direito Imobiliário e Direito Civil. Atividades voluntárias. Tem bastante. Filiado ao Rotary Clube de Suzano desde 1974, o companheiro Paul Harris e maiordomo. Há 55 anos é companheiro 100% de frequência. Foi presidente do RC Suzano no ano rotário 81-82. Foi presidente do Conselho Deliberativo da Associação de Rotarianos de Suzano. Exerceu todos os cargos do Conselho Diretor, exceto Tesouraria. Diretor em coordenação da turma de protocolos na Assembleia Distrital 1999-2000. Governador Robert. Em 2003, 2004, governador Toro. Governador assistente da área 11 em 2002-2003, do governador Valdemar Armesto. Instrutor distrital, assistente da área 11 no ano rotário 2006-2007, do governador Paulo Eduardo Fonseca. Líder do IGE Portugal, maio de 2007, e governador do Distrito 4430, ano rotário 2009-2010. Vice-governador do governador Walter Quaski, 2016-2017, e presidente da diretoria executiva da Associação de Rotarianos de Suzano, 2018-2019, e conselheiro pessoal do governador César. Palestras em Rotary. Proferiu inúmeras palestras sobre éticas nas profissões, a ética em Rotary, desenvolvimento do quadro associativo, fundação do Rotary, a importância da mulher no Rotary e outros. Em vários clubes do distrito, bem como moderou vários fóruns rotários sobre serviços internos e serviços à comunidade, serviços internacionais, serviços profissionais e serviços à juventude e comissões permanentes em diversos clubes do distrito. Participou de todas as conferências distritais desde 1974 e 1975, sendo que a de 2006-2007 participou em Viseu, Portugal, distrito 1970. Participou também das convenções internacionais de São Paulo, Anhembi, em 1981, e de New Orleans, United States, em 2011, Lisboa, Portugal, em 2013, São Paulo, 2015, Honolulu, virtual, em 2020, e Taipei, virtual, em 2021. Após ser eleito governador, participou de todos os institutos Rotary no Brasil. Publicações. Protocolo Rotary, apostila para os diretores de protocolo na gestão do governador Robert Klinkspiegel, em 1999-2000. Comendas. É associado honorário dos clubes RC São Paulo Norte, RC São Paulo Vila Maria, RC São Paulo Mandaqui. Detentor da medalha José Arouche de Toledo, RC Mogi das Cruzes Oeste. E comenda Lauro Ribas Braga, RC São Paulo Norte. Parabéns pelo currículo, governador. Pegamos uma ótima palestra. Obrigada. Boa tarde a todos. O presidente
César Curso, obrigado pelo convite. A presidente Marilza Caminharia, Walter Couto Suzano, da honra de estar aqui participando, presidente Roberto Faria, Walter Couto Suzano, Satélite Babel, muito obrigado. Secretária muito ativa, conheça a SAC. Companheiros do Suzano que estão aqui, companheiro José Raimundo, Satélite, companheira Celina, companheira Diogo também presidente da SPAR, a Celina também do Walter Cruz Satélite. Em nome dela, cumprimento todas as mulheres aqui presentes. Bom, o César pediu que eu viesse falar sobre administração. Antes de entrar no tema propriamente dito, é importante falar um pouquinho da história. O Rotary, até o início do século, até 1999, não possuía as comissões permanentes. Nós tínhamos como pilares da estrutura rotária as avenidas, inicialmente 4 avenidas e posteriormente uma avenida a mais, foi acrescida da juventude. Então nós tínhamos lá a primeira avenida, chamava Avenida de Serviços Internos. Essa avenida de serviços internos, ela que realmente fazia o papel que hoje faz um pouco mais abrangente a comissão de administração. Depois nós tínhamos a avenida de serviços profissionais, a avenida de serviços à comunidade, a avenida de serviços internacionais e a avenida de serviços à juventude. O Rotary estava num patamar estabilizado e não conseguiu ultrapassar a meta de 1.200.000 associados no mundo. Então contratou uma assessoria especializada para fazer um estudo, uma análise do que poderia ser mudado para dar uma dinâmica maior e crescer no mundo. E esse estudo, após exaustivo trabalho, criou um projeto piloto que se chamou o PLD. O PLD era o Plano de Liderança Distrital. Então, cuidou primeiro do distrito. Isso em 2000. 2005 foi criado o PLC, que é o Projeto de Liderança de Clubes. Nesse PLC que foram introduzidas as comissões permanentes em número 5, que é a Comissão Permanente de Administração, a Comissão Permanente de Desenvolvimento do Quadro Associativo, que é o PPA, a Comissão de Projetos Humanitários, a Comissão da Fundação Rotária e a Comissão de Imagem Pública. Anteriormente, imagem pública era relações públicas, estava inserido dentro de uma avenida. Projetos da comunidade hoje está dentro dos projetos humanitários. Tudo aquilo que havia, serviços internos, está dentro da administração. Tudo aquilo que havia até aquela época foi incorporado nessas 5 comissões permanentes. E as avenidas permaneceram, mas mais por um lado assim, filosófico, né, do que é o Rotary. Então, quando nós falamos em administração, a definição é isso que está na tela, vocês estão vendo, né? Nós falamos que administração, na verdade, é aquela direção, a gerência, administrar negócios, e o objetivo é atingir as suas metas. A administração no Rotary é a administração de voluntários. É diferente quando você faz a graduação em administração, que é muito mais abrangente. Aqui nós vamos falar na administração em Rotary, onde não existe chefe, não existe gerente e todos são companheiros. O tratamento correto é companheiro, não é colega, não é amigo, não é senhor, não é doutor. Entrou naquela porta para dentro na reunião do Rotary, todo mundo é igual, todos são companheiros. Eu vejo muitas vezes em grupos que eu vou, e às vezes rotariano, né, com alguns anos,
de atividade, com a tribuna e falam de amigo, de colega, e na verdade é um tratamento não correto na linguagem rotária, só isso. Então, falar em administração significa você liderar, né? Pode passar a liderança para falar. A liderança, ela é nata. O Rotary é formado por pessoas que são líderes nas suas comissões. Quando eles são convidados, é porque eles se destacam na sua atuação, na sua vida profissional, na sua vida familiar. Então eles já vêm para o Rotary e nós imaginamos que eles já são líderes nas suas profissões. Mas para eles se tornarem líderes rotários, muitas vezes eles têm que ser lapidados. E esse tratamento da pedra bruta que nós temos que fazer aqui. Às vezes você tem um empresário de sucesso, passa a ser rotariano, mas não sabe falar em público. Ele não tem facilidade de pegar o microfone e se dirigir a uma plateia. Aqui no Rotary ele aprende com a maior facilidade, sem perceber que ele aprendeu. Porque nós vimos hoje aqui, veio um companheiro falar sobre a informação rotária. É o primeiro caminho da liderança. Entrou um companheiro novo, você já aloca ele naquela comissão da informação rotária. E ali, cada comissão, presume-se que tem pelo menos 3 membros, o companheiro que já está dentro da comissão, vai dar uma orientação para o companheiro novo. Vai pegar um texto rotário e falar: olha, você vai na tribuna e você só faz ler, só isso. Você cumprimenta a mesa, já ensina como é que cumprimenta a mesa antes de falar na tribuna e faz a leitura daquele texto. Faz a leitura daquele texto. No primeiro momento, talvez ele vai ter medo, porque ele não tem essa noção do que é falar em público, nunca falou em público. Na segunda vez, ele já vai perdendo um pouco medo, na terceira vez, na quarta vez, e aí quando menos se espera, ele não pode pegar o microfone, se ele abrir a palavra, ele já é o primeiro a levantar a mão para falar alguma coisa. É uma melhora, é uma lapidação, como dizia, da parte da liderança que a pessoa já tem. E outros aspectos que ele consegue dentro do Rotary, que é liderança. Quando ele estiver totalmente familiarizado, ele já estará exercendo alguns cargos, ele vai estará apto a liderar com eficácia. Pode passar, meu senhor. Ainda, voltando um pouquinho para a liderança, eu queria dizer, aproveitando o pedido aqui do nosso presidente, que a liderança no Rotary não é só para os companheiros. Hoje, a família rotária, ela tem, desde o menininho da criança, a partir de 5 anos, até os 11, o Rotary Kids, que ensina já a liderança. Já ensina um garoto como é que ele preside uma reunião, como é que ele faz uma ata, como é que ele controla o dinheirinho das crianças, do tesoureiro, quanto que ele tem que pagar de alguma coisa. Esses ensinamentos vêm já desde pequeno. Depois ele entra na segunda fase, que é do Interact, que é dos 12 aos 18 anos. É a mesma coisa, treinamento, falar. Nós temos concursos de oratória. Os companheiros aqui, a maioria, já participaram, já viram, foram até jurados. Eu fui jurado várias vezes no concurso de oratória. E vocês têm que ver a beleza. Como é gostoso você ver um jovem disputar um concurso de oratória. Porque são várias fases. Tem a primeira fase que ele prepara por escrito, já vem pronto. Tem a segunda fase que ele tem que falar de improviso. E tem a terceira fase que ele sorteia o assunto, a segunda fase, e fala um tema que foi dado, mas sem leitura. E a terceira é que ele sorteia um tema e vai à tribuna e tem 2, 3 minutos para desenvolver. Aí depois nós temos a terceira fase do Rotaract, que é o novo aprendizado, aí já para jovens a partir dos 18 anos. Além desses treinamentos, nós temos também o projeto Rumo, que o Rotary faz com as escolas, para levar
aos jovens nas escolas uma diretriz de uma profissão que ele poderá querer fazer, exercer. Então, aos rotarianos que já têm a sua profissão, vão falar sobre a sua profissão, sobre a sua vivência na profissão, convidam outros profissionais para falar também sobre o mesmo fato. E temos também o RILA, que é um workshop praticamente, é um treinamento de liderança, só que o RILA é um dia só. É um sábado, das 7 da manhã, das 8 da manhã até as 5 horas da tarde, onde tem tudo. Tem conceitos de liderança, tem, como se diz, interação, tem muita participação dos jovens, e os jovens saem dali com um conhecimento muito bom, e muitas vezes o jovem que participa desse RILA, que é o treinamento de liderança juvenil, ele passa a querer participar, por exemplo, do Rotaract ou do Interact, dependendo da idade dele. Tudo isso nós estamos falando de lideranças. Agora, qual é a atribuição da comissão de administração? A comissão de administração, ela na verdade, ela é o braço direito do presidente. Às vezes até mais que o braço direito. Porque o responsável, o presidente por essa comissão, ele tem a função de gerenciar toda a atividade do clube. Se ele perceber que o clube está falhando em determinado aspecto, é obrigação dele falar para o presidente: presidente, ó, aqui tá fraco aí e tal, está acontecendo isso, vamos melhorar. Não. Ô presidente, nós não estamos tendo palestra aí, pô, na hora de trazer outras coisas aqui para nossas reuniões, para torná-la mais atraente e tal. O presidente da comissão de administração tem que verificar se o secretário está fazendo as atas, se a ata de eleição foi registrada, porque se ela não for, a caça ao CNPJ do Rotary. Ele tem que verificar se as cotas per capita do Rotary Internacional estão sendo recolhidas. Muitas vezes, você elege um presidente de administração do seu clube, mas ele fica só o nome no papel. Ele não participa de nada, ele não corre atrás de nada, ele não certifica de nada. É um erro. É um erro. O presidente tem que estar atento a essas coisas. Porque o presidente não tem que ser executivo, de pôr a mão na massa. O presidente é aquele que está no leme do barco, está só conduzindo, e os outros estão remando. Esses outros são os companheiros, são aqueles que aceitaram exercer cargos e muitas vezes faltam à reunião. Isso não pode acontecer. Isso é uma falta de interesse pela organização a qual você pertence. A administração, a responsabilidade é muito grande, só que muitas vezes, e na maioria das vezes, não é assumida. No meu grupo, por exemplo, vários anos, eu sempre falo: precisa pôr outro na administração. Não, fica você mesmo, porque o companheiro conhece tudo e tal, ajuda. Marisa? A Marisa que colocou também na comissão de administração, já era na anterior. E é um erro, você tem que dar oportunidade para outros também exercerem essa atividade. E como que funciona? Ele tem que criar várias subcondições. A administração, ela tem várias subcomissões. Primeira comissão é o companheirismo. Companheirismo, gente, eu posso dizer, a chave, é a mão honesta. Sem companheirismo não há Rotary. Se você for pegar lá a definição de Rotary, o objetivo do Rotary, ele tem 4 partes, esse objetivo. A primeira parte é companheirismo. E o companheirismo, no conceito rotário, ele tem uma abrangência muito grande. É um texto pequeno, mas uma abrangência enorme. O que é o companheirismo? O companheirismo é a oportunidade de fomentar o ideal de servir.
sem o ideal de servir que todo companheiro tem que ter dentro de si, também não há Rotary. Porque se você veio para cá, porque você quer ajudar, você quer dar um pouco do seu tempo, você quer dar um pouco de tudo aquilo que você já ganhou, você quer ajudar a comunidade. Você quer participar de um projeto que seja útil, seja sustentável, seja abrangente. Isso é servir. Se você não tiver essa vontade de servir, você não será um bom rotariano. Muitas vezes, muitas pessoas vêm para o Rotary imaginando que é status. E você sendo rotariano, você vai ser mais acolhido na sociedade, você vai ter mais oportunidades. Não. O rotariano, ele se faz por ele mesmo. Ele é que tem que engrandecer o Rotary. Ele é que tem que trazer a capacidade dele para dentro do Rotary. E se ele fizer isso, ele vai ser um exemplo lá na sociedade, e ele vai ser respeitado e falar: isso aí é diferenciado, isso aí é rotariano. É isso que nós precisamos mostrar. É a nossa atividade profissional e rotária tem que ser ilibada. Porque a partir do momento que você coloca a sua identificação na lapela e você é rotariano, você será um voluntário diferenciado. Porque voluntários existem muitos no mundo. No Brasil, então, se for contar o número de ONGs, é impressionante. Mas são ONGs que são criadas por interesse próprio, não para ajudar alguém. São voluntários, se dizem voluntários. Mas aquele voluntário que quer saber o que vai sobrar para ele. O Rotary é um voluntário diferente. O rotariano paga para ser rotariano. Ele tem o prazer de ser rotariano. Ele tem o prazer de, num dia de semana, na hora do almoço, estar aqui reunido para tratar de assunto rotário, para tratar de assuntos que possam beneficiar a nossa comunidade. Tudo isso nasce dentro do companheirismo. Vocês falaram de corpo no rolete, é muito legal. Você se encontra, você se diverte, e muitas vezes, nesse encontro, alguém tem uma ideia que acha talvez que é meio maluca, que pode resultar num tremendo projeto para a comunidade. Eu vou dar um exemplo só para vocês. Um exemplo lá de 1979. Alguém falou assim: vamos fazer uma campanha de recolher armações usadas de óculos para doar. Todo mundo tem um óculos velho lá que não usa mais, está lá na gaveta, está lá, e não sabe o que faz aquilo. Vamos doar. Colocamos algumas caixas, uns boxes, nos bancos. Naquela época havia poucos bancos na cidade, e de repente aquilo encheu de armação. E agora, o que vamos fazer com isso? Vamos doar para o Fundo Social. E o Fundo Social acolheu aquela ideia, e realmente ali nascia a campanha da visão. Essa campanha da visão cresceu no ano seguinte, arrecadando mais armações, e aí o Fundo Social se comprometeu a não dar só armação para quem precisasse, daria lentes também. Então nós escolhíamos as armações e o Fundo Social dava as lentes. Posteriormente passou a fazer a consulta também nas unidades básicas de saúde. Aí veio uma vereadora, que era esposa de um companheiro nosso, e fez um projeto para criar a lei da campanha da visão, o dia da visão. E aquilo cresceu. O que era só para atender idosos, passou a ser para atender crianças, passou para todo mundo que fosse hipossuficiente. A questão de 6, 7 anos, o deputado Estevão Galvão propôs na Assembleia Legislativa a campanha da visão. E hoje isso está no estado de São Paulo inteiro. Toda a prefeitura tem que doar óculos para quem não pode comprar. Vejam bem, saiu de uma conversa, vamos dizer, à toa, uma ideia maluca talvez, nasceu no companheirismo. Então é nesse companheirismo que muitas vezes o pessoal pensa que é só festa, que nós temos que tirar as ideias para sair dos nossos projetos, dentro do companheirismo. Outra comissão é a frequência.
Muitas vezes nós vemos que algum ou outro companheiro não está comparecendo às nossas reuniões, mas ninguém se lembra de ligar para o companheiro para saber se ele está doente, se ele está passando por alguns problemas, se ele está vivo. Aí vamos falar assim, mas cadê o presidente da comissão da frequência? Aí alguém fala, quem é o presidente? Talvez nem ele saiba que ele é o presidente. A comissão tem que ser atuante. Não adianta no fim do ano, no começo do mandato, você fazer o plano de atividades, dividir todas as comissões para mostrar para a governadora na visita oficial. E é o que acontece. Infelizmente, é o que acontece. As comissões têm que ser atuantes. Quem recebe o encargo, ele tem que procurar. Se ele não sabe, vai no Mairoque, como o companheiro falou aqui. Lá tem tudo. Tem até cursinho para fazer cursinho de secretário, cursinho de presidente, cursinho de programa, de diretor de programa, tem tudo. Mas se ele não sabe, sempre vai ter um companheiro mais antigo, vai ter um governador, o governador César está aí, para dar uma orientação. Porque se ele for atuante, a frequência vai ficar 100%. Porque se eu faltar, por faltar, para ver se alguém sente minha falta, e a pessoa me ligar no dia seguinte, oi, não, está tudo bem com você? Ah, está tudo bem comigo. Não, você não veio ontem, pensei que estava. Não sei o quê. Na próxima reunião ele vai. Já tivemos casos, e eu posso falar dos meus 50, não é 55, é 51 anos de Rotary. Muitos casos de um companheiro, por citar um só, de um companheiro que faltou, começou a faltar, ele estava desagradou com qualquer problema lá no Rotary e tal, ele estava meio chateado. E quando eu fui presidente, eu pedi para o companheirismo ligar para aqueles companheiros que tiveram filhos fazendo aniversário, esposa fazendo aniversário, que nem foi pedido, porque aniversário está desse, daquele, ligar para ele, para dar os parabéns. E o presidente da comissão ligou para o companheiro, advogado, inclusive está vivo, tem 80 e poucos anos. E era um companheiro meio assim, meio esquisito, assim, aquele sistemático e tal. E ele nunca estava pronto para nada. Se ele falava, vender, então, está comigo para vender, nem oferecia. Aí quando ele ligou, ele atendeu, ele conversou, ele falou, você vai desculpar, mas eu não posso. Eu não tinha nem perguntado. Eu falei, não, eu não vou pedir, eu só estou te ligando para dar os parabéns pelo aniversário do seu filho, que é hoje. O cara ficou mudo. E falou, é a primeira vez em tantos anos de nota que ele já tinha, que alguém me liga para dar os parabéns. Na reunião seguinte ele estava lá presente. E ficou vários anos até sair por outras razões. Então, muda a situação. A frequência aumenta. Mas depende de nós. Só de nós. Outra comissão importante de programas que está acontecendo hoje aqui. O companheiro César me convidou, e tem convidado, tenho certeza, outros palestrantes. Não precisa fazer toda a reunião, mas faça pelo menos 2 por mês, no mínimo 2. E quando fizer a reunião que terá um palestrante, convidem pessoas como fizeram hoje, para saber um pouco o que é Rotary. E de repente, nesses convidados, você poderá trazer alguém para compor o seu quadro associativo. Mas façam programas importantes, programas pertinentes, programas que atraem realmente a vontade de alguém participar, querer participar. E noticie com antecedência, pelo menos uma semana, anunciando que vai ter a palestra tal. Entendeu? Outra coisa, informação rotária. Eu vi aqui hoje, parabéns, porque vocês fizeram uma informação rotária muito boa, porque eu gostei muito da informação, porque o companheiro foi procurar lá, ele fez a pesquisa, não é verdade? Porque muitas vezes eu lembro, nesses meus 50 e poucos anos, que o presidente da comissão rotária, o presidente do clube ia chamá-la no momento, e ele não tinha preparado nada. Aí alguém por mim pegava a revista do Rotary, que antigamente era Brasil Rotário, agora é Rotary Brasil, achava lá um trecho qualquer e dava para ele lá. Na pior das hipóteses, quantos somos, por exemplo, tem sempre na contracapa, quanto ao número hoje atualizado de companheiros no Brasil e no mundo. Então eu ia lá e lia aquilo lá para cumprir a meta de fazer o período da
informação rodando. Você pode ir rodando que eu estou vendo aqui, tá? Outra coisa, comunicação. É muito importante a comunicação. E hoje a comunicação é tão fácil, né? Você tem um grupo do WhatsApp, entendeu? Então você veio aqui, teve a reunião, a secretária fez a ata, mas faltaram 3, 4 companheiros que por alguma razão não puderam comparecer. Pegue essa ata, redija a ata e amanhã põe no grupo para as pessoas que faltaram tomarem conhecimento do que aconteceu na reunião. Isso os deixará integrados ao clube e satisfeitos por terem sido lembrados. A comunicação realmente hoje é uma das maiores ferramentas que nós temos, não só internamente como externamente. Nós temos hoje a rede social ajuda muito. Então qualquer coisa diferente que vocês tenham, coloquem na rede social. Com certeza aquilo vai ser replicado, repassado e muitos vão tomar conhecimento através da comunicação. Outra coisa, estamos indo para o final, são os assuntos legais e fiscais. Muita gente, muitos clubes não se preocupam com isso. Mas hoje nós estamos num mundo polarizado, num mundo globalizado, e as cobranças são muitas, principalmente do governo, principalmente da Receita Federal, principalmente dos bancos. Então, quando eu falo os assuntos legais, eu me refiro principalmente à ata da eleição, ao estatuto, ao regimento interno. Todo clube tem que ser o seu estatuto atualizado a cada 3 anos. Por que eu digo a cada 3 anos? Porque a cada 3 anos o Rotary Internacional promove o Conselho de Legislação e futuramente o nosso companheiro César será um delegado e participará desse conselho. Eu perdi a chance, que a minha chance era 2022, mas por razões porque nós dividimos os distritos e ficou, cada distrito não dava bom. Como nós dividimos, tinha 2 governadores de cada distrito e foi para o outro governador que foi sendo delegado. Mas o Sérgio já é suplente e não desse próximo, mas do outro, com certeza ele estará presente. E o Conselho de Legislação, a cada 3 anos, o Rotary avalia todas as propostas de alterações, mudanças que qualquer clube pode fazer. Por exemplo, vocês não concordam com alguma coisa que o Rotary pratica aqui, que está dentro do estatuto, que sugere, quer mudar, quer acrescentar mais alguma coisa? É simples. Faça uma assembleia, escutam se isso é pertinente, a assembleia aprovando essa proposta de alteração, remete para o governador. O governador vai apresentar na conferência distrital. Na conferência distrital tem um momento lá que é a reunião dos delegados. Cada clube, na conferência, tem que indicar um delegado para participar dessa reunião também. Muitos clubes nem indicam, esquecem, né? Às vezes nem apresentam e nem lembram que tem que ter delegado. Se não for cobrado, não lembra. A maioria. Eu sei, por participar disso, e muitas vezes coordenei nessas reuniões de delegados. Aí a proposta do clube de Itaquá é apresentada lá. É lida, aprovada. Foi aprovada, vai para o Conselho de Legislação. E pode se tornar uma alteração do Estatuto Internacional do Rotary. Então, é muito importante isso quando você fala de alterações, de estatuto, são os assuntos legais. E os fiscais, evidente, que é imposto de renda propriamente dito, e se tiver, às vezes, os clubes que têm sede, por exemplo, tem empregados e tal, tem que estar tudo direitinho na parte fiscal. Por último, eu queria falar sobre eventos. Eventos que os eventos eles ajudam a fortalecer o companheirismo, né? Essa comissão ela é responsável por 2 coisas: a parte do companheirismo e a parte de arrecadação. E falar em arrecadação, também tem que falar de novo do meu companheiro governador César, que vai para a Fundação Rotária.
Porque a Fundação Rotária não é só arrecadar fundos. Quando falamos de Fundação Rotária, estamos fazendo um apêndice do evento, né? Fundação Rotária, nós falamos muito também dos projetos, dos cursos, das bolsas que existem, que é paga pela Fundação Rotária. Agora, para ela pagar, tem que alguém estar contribuindo. Então, os eventos servem para arrecadação e também para festas. E até coloquei aqui, acrescentei também aqui, porco no rolete. Eu tenho certeza que hoje eu venho falar aqui do porco no rolete. E Itaquá já ficou tradicional pela sua festa do porco do rolete. Além dessas comissões, e não são poucas, que o presidente da comissão de administração tem que supervisionar, ele tem também que dar um apoio às reuniões. Um apoio ao presidente, um apoio ao protocolo, entendeu? Um apoio ao secretário, se precisar, entendeu? Então, se o presidente tem qualquer dúvida, ele vai quem é? O presidente da comissão de administração, tem que saber. Por isso, para presidente da comissão de administração, tem que colocar alguém que pelo menos já tenha sido presidente. Porque ele já vivenciou, ele já passou por ali, ele já viu como que é. Se você coloca um companheiro novo, que vai 1 ano, 2 anos, que entrou no grupo, põe presidente da comissão de administração, ele não sabe nem o que é. Vai passar batido o ano todo e não vai fazer nada. Tem que pôr alguém com experiência para estar nessa. Então ele tem que dar esse apoio às reuniões. E agora, pode pôr lá no finalizando. E para finalizar, lembre-se que o sucesso da gestão não depende somente do presidente, mas a participação de todos. A sua atuação, a sua atuação fará com que o Rotary possa servir, através de seus membros, sempre unidos para fazer o bem. Muito obrigado.